Olá a todos, sou Marcela Rocha, economista-chefe da Claritas Investimento, e hoje estamos aqui com o nosso time de gestão para falar a respeito do cenário macroeconômico do mês de maio e principalmente sobre a performance dos nossos fundos. Além de mim, estou acompanhada de Damon Carvalho, nosso gestor dos fundos macros, Eduardo Moraes, nosso gestor dos fundos de renda variável, e Gustavo Linari, nosso gestor dos fundos quantitativos. Em relação ao cenário macroeconômico do mês de maio, pelo lado internacional, as notícias seguiram extremamente positivas. Os mercados tiveram um novo mês de desempenho favorável, com as principais bolsas globais subindo. O MSCI Global ganhou mais de 1%, o S&P subiu 0,6% e as bolsas na Europa foram um destaque, com alta de quase 4%. Além das bolsas globais terem um desempenho favorável, a gente viu novamente um bom desempenho dos preços de commodities. O petróleo subiu um pouco mais de 4%, o cobre avançou quase 5% e o minério de ferro quase atingiu US$ 200 a tonelada e subiu 5,3% no mês de maio. Na nossa opinião, os fatores para esse otimismo dos mercados globais e aumento dos preços novamente das commodities foi o otimismo em relação ao crescimento global. Em relação ao crescimento, as notícias seguiram positivas em quase todos os lugares do mundo, mas a gente destaca que no mês de maio houve um otimismo maior com a Europa. Por conta do processo de vacinação ganhando mais força por lá, no momento em que os novos casos de Covid estão controlados, houve maior confiança de que a reabertura na zona do euro será rápida e impulsionará o crescimento da região no segundo trimestre, depois de uma recessão que foi observada nos últimos 2 trimestres. E os dados da Europa continuam muito favoráveis. A gente já tinha visto notícias positivas ao longo do mês de março e abril, mas agora no mês de maio, o PMI composto da região avançou para 56,9 pontos, o maior patamar desde fevereiro de 2018. Isso corrobora essa percepção de um PIB positivo no segundo trimestre e faz com que as projeções do ano continuem fortes, em torno de 4%. Além da zona do euro, o Reino Unido também continua nessa toada muito positiva. O Reino Unido já estava mais avançado no processo de imunização, mas com os casos controlados, o processo de reabertura ele ganhou uma atração maior e a gente deve ter flexibilizações adicionais ao longo do mês de junho, voltando praticamente para o que seria uma normalidade da economia. Com tanto otimismo em relação à vacinação e à reabertura, os dados econômicos do Reino Unido também foram muito fortes. A gente teve a prévia do PMI composto subindo para 62 pontos, a maior leitura desse PMI desde que o índice foi criado. Só que além do PMI subir no Reino Unido, a gente viu uma bateria de revisões para cima do Reino Unido. O PIB desse ano já passou de uma alta de 5,5% para 6,1%, de acordo com o consenso, mostrando como esses dados devem indicar um segundo trimestre muito forte por lá. Além de Europa e de Reino Unido, na China a gente também continua com notícias positivas. É verdade que os dados do mês de abril da China eles mostraram uma desaceleração. A gente viu uma perda de fôlego, principalmente das vendas no varejo. Só que para nós essa desaceleração já era esperada e o crescimento chinês deveria mostrar alguma moderação. A gente acha que essa moderação é temporária, afinal o PMI de maio já acelerou e a gente também já vê um Banco Central da China um pouco mais desconfortável com o arrefecimento do crédito, indicando que as concessões devem subir ao longo dos próximos meses. Com isso, apesar da China mostrar esse arrefecimento, não muda o cenário de um crescimento em torno de 8,5% da China este ano. O segundo trimestre deve arrefecer, mas isso não muda a perspectiva de forte retomada em 2021. Nos Estados Unidos, o cenário continua muito favorável, por conta também da reabertura, vacinação rápida, casos de Covid controlado, mas principalmente a expectativa de novos pacotes fiscais e toda aquela poupança que foi acumulada ao longo dos últimos trimestres, as expectativas para a PIB dos Estados Unidos continuam melhorando. Ao longo do último mês, a projeção para o PIB desse ano passou de 6,2% para 6,5%. Só que apesar do cenário de crescimento dos Estados Unidos não mudar,
E reforçar a percepção de um crescimento global muito pujante, com o mundo esse ano crescendo 6%, a grande novidade do cenário de Estados Unidos e o grande temor do cenário global, que ficou mais claro ao longo do mês de maio, foi a preocupação com a inflação. Nos Estados Unidos, a gente teve um número de inflação do mês de abril bem acima das expectativas. O CPI ele subiu 0,8%, o que foi um número bem acima do consenso, que era de 0,2%. Mas além do headline mais forte do que o esperado, o núcleo dessa inflação também veio acima. O núcleo subiu 0,9% no mês, ante a expectativa de uma alta de somente 0,3%. Com isso, na comparação anual, a inflação subjacente nos Estados Unidos subiu para 3%, um patamar bem acima da meta do Fed, que é uma meta de 2% para a inflação. Claro que essa elevação da inflação, em grande parte, ela já era esperada devido à base de comparação fraca. E é verdade também que tem vários itens que pressionaram essa inflação que devem ser transitórios, justamente por conta da reabertura econômica, aumento de preços de commodities e aumento de preços de combustíveis. Mas existem outros sinais que trazem uma preocupação a respeito desse cenário de inflação. Primeiramente, porque a gente teve dados econômicos nos Estados Unidos mais fracos, que mostraram problemas ali de oferta. No mês de abril, a gente teve uma queda do índice ISM, que é o PMI Manufatura dos Estados Unidos, uma queda de 5 pontos, e a abertura mostrou que essa queda da indústria foi impactada pela falta de insumos e pela dificuldade de entregar encomendas devido tanto à falta de trabalhadores, como também à falta de perspectivas de normalização da cadeia produtiva. Só que além da queda do PMI nos Estados Unidos, o número de criação de vagas de abril também foi um alerta desses problemas de escassez de mão de obra. O número de criação de vagas ficou bem abaixo do esperado. Foram criadas 266 mil vagas, sendo que a expectativa era quase 1 milhão. E quando a gente olha a abertura desse número, fica claro que a manufatura tem sofrido com esses problemas de oferta, mas que talvez os trabalhadores também estejam escassos por lá, seja porque eles estão recebendo ainda ajuda e transferências do governo, seja porque ainda há resquícios da pandemia e principalmente dificuldade de trabalhadores retornarem ao mercado de trabalho devido ao fechamento de escolas e dificuldades de locomoção de lugares. Mas isso leva a pressões inflacionárias de médio e longo prazo, subindo não só preços de salários, como os custos industriais. Esses foram os alertas de que uma inflação mais persistente nos Estados Unidos poderia ser um risco para os próximos meses. Só que esse temor, ele não atrapalhou os mercados no mês de maio, na nossa opinião, por conta da sinalização do Banco Central dos Estados Unidos. Claro que a discussão de inflação ainda é incipiente, e ao longo dos próximos meses, essa vai ser a grande dúvida do mercado, o quanto é transitório e o quanto é persistente essa pressão inflacionária. Mas enquanto isso, o Banco Central dos Estados Unidos tem conduzido muito bem esses riscos e essa discussão. Na sua última decisão, o Banco Central dos Estados Unidos manteve a sua política inalterada. Só que a ata da última reunião trouxe algumas novidades. O cenário ideal do Fed, ele é ainda de uma inflação muito tranquila. O Fed ainda afirma que esse aumento já era esperado, só que ele é transitório, e o Fed principalmente entende que ainda há um longo progresso a ser feito até as metas do Banco Central serem atingidas, que é a inflação e principalmente o pleno emprego. Só que apesar do cenário do Fed não mudar, na ata a gente teve alguns membros cogitando começar a discutir talvez nas próximas reuniões, uma redução do seu programa de compras, que seria o tal do tapering. Foi um número de diretores que discutiu essa hipótese, mas logo depois que a ata foi divulgada, a gente já viu pelo menos uns 4 membros do Fed não descartando a discussão a respeito do tapering nas próximas semanas. Essa discussão
Na nossa opinião, ela vem no momento correto, afinal a gente tem uma discussão de inflação mais alta e atividade. Só que o Fed faz isso de uma maneira tão organizada e uma maneira tão bem antecipada e telegrafada, que para a gente isso até reduz um pouco o temor dos mercados a respeito de inflação. O Fed está atento, ele não está leniente e ele não está nos avisando que vai fazer algo totalmente inesperado, algo rápido e algo impensado e desacordo com os fundamentos. Então, é uma discussão que vai crescer, não deve ser na próxima reunião que o Fed vai anunciar o taper, mas essa discussão deve ser mais constante. Só que no momento em que o risco é de inflação, isso traz até algum alívio para os mercados. E só essa mudança sutil do Fed em falar sobre o tapering já ajudou as taxas de juros nos Estados Unidos a ficarem bem comportadas. O 10 anos dos Estados Unidos até recuou um pouquinho no mês de maio, caindo 3 bips para 1,60. É o segundo mês consecutivo que essas taxas de juros ficam estáveis depois daquela pressão que ocorreu no primeiro trimestre. E essa estabilidade dos juros nos Estados Unidos ajuda ainda mais o cenário para emergentes. As economias emergentes já se beneficiam do crescimento global, de aumento de preços de commodities, mas sem esse risco de uma disparada das taxas de juros globais, o que a gente viu foi as moedas emergentes com valorização de 1,90 e aumento das bolsas de emergentes em média de 2% no mês de maio. A gente entende que enquanto ocorrer essa estabilidade das taxas de juros nesse ambiente de crescimento, com commodities subindo, é um cenário bom para emergentes. Mas claro que a gente tem que ter um risco, que é o risco da inflação. Essa discussão mal começou, a gente ainda não tem uma definição, um diagnóstico claro se é persistente ou não, e uma eventual redução desse programa de compras de ativo do Fed pode trazer maior incerteza e pode trazer vulnerabilidade para essas economias. Esse é o principal risco do cenário, mas de maneira geral é um cenário global ainda extremamente favorável. Indo para o cenário de Brasil, pessoal, ao longo do mês de maio, o Brasil também teve desempenho positivo dos principais ativos. Além do crescimento global positivo, desse pano de fundo favorável, aqui no Brasil a gente também teve notícias boas, e essas notícias foram ligadas principalmente ao crescimento deste ano e à expectativa de uma agenda de reformas andando no Congresso. No mês de maio, as taxas de juros ficaram praticamente estáveis no mercado futuro, mas o real valorizou mais 3,2% e a bolsa subiu 6,2%, o terceiro mês consecutivo de ganhos. E qual que foi a boa notícia do crescimento econômico? A gente já tinha boas notícias em janeiro e fevereiro, a gente já tinha visto ali uma economia surpreendendo positivamente, mesmo com o fim do auxílio emergencial, com a incerteza fiscal. Só que tivemos ao longo do último mês os dados do mês de março e o PIB do primeiro trimestre. E esses indicadores reforçaram que, além da economia não ser tão abalada pelo fim do auxílio e pelas incertezas políticas, o recrudescimento da pandemia, que teve o seu pior momento ali em março, ele não teve um impacto tão forte assim na economia e a gente teve um crescimento bem resiliente. De acordo com o IBGE, o PIB do primeiro trimestre cresceu 1,2%. Esse resultado ficou acima da nossa expectativa, que era 0,5% de alta, e acima do consenso, que era 0,9. Mas o mais importante é que esse número é bem mais forte do que as projeções no início do ano. Quando começou 2021, a gente acreditava que a economia teria uma queda da atividade nos primeiros meses do ano, justamente por esses vetores e o fim do auxílio emergencial. Com esse PIB do primeiro trimestre tão favorável, inevitavelmente nós tivemos que revisar o PIB deste ano, porque mesmo que a economia fique estável ao longo dos próximos 3 trimestres, a gente já teria garantido um crescimento de 4,9%. Só que além do carrego favorável, é inegável que tem algumas boas notícias para a economia. Primeiro, que o que está por trás dessa resiliência do primeiro trimestre deve continuar. A gente tem um impacto menor da pandemia, porque a mobilidade é menos afetada, a gente tem uma poupança acumulada ao longo dos últimos trimestres que ajuda
a suavizar o fim dos estímulos fiscais e a gente tem uma indústria muito favorecida pelo crescimento global e pelo ciclo favorável de commodities. Esses vetores, como não devem alterar, devem levar a economia a crescer no segundo semestre. No segundo trimestre, os dados ainda indicam uma pequena queda, só que mesmo que haja essa retração no segundo tri, a gente entende que o PIB esse ano deve crescer 5,2%. Então, é uma revisão significativa de crescimento para o Brasil esse ano, e mesmo que essa revisão não altere a perspectiva para o ano que vem, afinal, o ano que vem é um ano de eleição, é um ano de incerteza, é um ano que a gente não terá estímulo fiscal, a taxa de juros estará mais alta e a gente não vai ter essa conjuntura global tão favorável. Mas mesmo que isso não leve a revisões para o PIB de 2022, essa revisão deste ano tem que ser comemorada sim. Primeiro, porque fortalece a agenda do governo nesse ambiente que havia muita incerteza, reduz muito a pressão para novos gastos fiscais, porque mostra que a economia está andando com as suas próprias pernas e melhora tanto a confiança do empresário como a confiança do investidor estrangeiro em Brasil. E foi justamente essa revisão a grande mudança do cenário. Só que além da revisão do PIB, tiveram outras boas notícias. O campo fiscal, por exemplo, trouxe um balanço mais favorável ao longo do mês de maio. Por conta desse crescimento mais forte, a arrecadação já estava mostrando uma surpresa positiva para o governo. E essa arrecadação foi revista em quase 100 bilhões pela equipe econômica. Com isso, o governo reduziu a projeção do déficit fiscal esse ano de 3,5% para 2,2%. Um déficit fiscal menor já ajuda a trajetória da dívida esse ano. Só que além do déficit menor, a gente tem um PIB mais forte e também uma inflação mais alta, o que leva o PIB nominal a contribuir para uma redução da relação dívida-PIB esse ano, que pode ficar, inclusive, abaixo de 85%. Ainda é um patamar alto, ainda é um patamar mais forte do que de emergentes, só que também tira um pouco aquele risco de um aumento desenfreado do endividamento no Brasil. A gente tem uma preocupação com esse nível alto da dívida, a gente acha que não deve ser comemorado, mas é inegável que em relação ao começo do ano, a trajetória fiscal melhorou. E além dessa trajetória fiscal um pouquinho melhor esse ano, a gente não pode esquecer a agenda de reformas. No mês passado, a gente já comentou que depois da novela do orçamento, havia uma tentativa do Congresso em destravar uma pauta positiva, passando tanto a MP da Eletrobras como reforma administrativa e reforma tributária. No mês de maio, a gente teve avanços nessa tentativa do Congresso. Lá na Câmara, a gente teve a conclusão da votação da MP da Eletrobras e a votação teve um quórum expressivo aí, com 313 votos favoráveis, o que mostra a articulação e a coalizão do governo trabalhando para uma pauta econômica favorável. Claro que a MP da Eletrobras ainda precisa ser discutida no Senado, mas pelo menos as declarações dos senadores é que o texto aprovado na Câmara deveria enfrentar pouca resistência e deveria ter poucas alterações no Senado. Só que além da MP da Eletrobras, a reforma administrativa também deu um passo importante no mês de maio. Ela saiu da CCJ e agora já deve ser discutida na comissão especial. Essa reforma, na nossa opinião, é muito mais complicada, até mesmo porque o executivo ainda não a defende, não a estimula a ser apresentada, mas a gente vê um engajamento da Câmara tentando destravar essa pauta. Ao longo do mês de junho, as discussões devem ocorrer na comissão especial e nós entenderemos se terá resiliência e principalmente se o executivo fará um esforço. Fora essa reforma, tem a tributária. A tributária foi definido que será discutida é uma reforma fatiada com várias fases ao longo das próximas semanas. Ainda não está claro para a gente qual será a prioridade da equipe econômica e do Congresso nessas primeiras fases, mas há um consenso de que, dada a janela curta, o tempo escasso para ser discutida uma reforma da tributária, é melhor que ela seja fatiada para pelo menos alguma parte dela evoluir. E parece que a Câmara está empenhada em passar algumas partes dessa reforma. E aí, por fim, esse melhor desempenho da economia, claro que deve ser comemorado, ajuda um pouquinho o fiscal, ajuda o humor em relação à pauta do governo e também investimentos no Brasil e a confiança. Mas o que não ajuda nesse momento, essas revisões altistas de PIB é a preocupação com a inflação. Nós já estávamos preocupados com a dinâmica da inflação esse ano por conta de preços de commodities, por conta de repasse cambial que ainda existe, por conta da pressão de bens industriais.
e também por conta das pressões de preços administrados como energia elétrica. Agora, com essa atividade ainda mais forte, com a chance da reabertura ser ainda mais rápida ao longo dos próximos meses, uma vez que a pandemia não teve tanto impacto e a vacinação deve acelerar, a gente se questiona se os preços de serviços e os núcleos também não podem ser contaminados ao longo dos próximos meses, trazendo o IPCA não só para um patamar mais alto, mas deixando uma inércia ainda maior para o ano que vem. A nossa projeção para esse ano é de 5,5% do IPCA, mas os riscos são altistas, e para o ano que vem ainda está na meta de 3,5%. Mas para o ano que vem só segue na meta porque a gente acredita que o Banco Central vai elevar a taxa de juros ainda este ano para o neutro. O Banco Central ele subiu a taxa de juros em maio para 3,5%, e já sinalizou que deve subir para 4,25 na reunião de junho. Só que apesar do Banco Central sinalizar mais este aumento, ele continuou falando de normalização parcial. Só que a gente tira um pouco a importância dessa sinalização, porque mesmo ele falando que o plano de voo dele é uma normalização parcial, portanto não elevar os juros para o neutro, a gente entende que ele tirou um pouquinho a importância disso. Primeiro que ele afirmou que não é um compromisso, ele simplesmente está seguindo os modelos dele, e ele falou: caso haja riscos para o IPCA no horizonte relevante e caso o cenário do Banco Central se mostre errado, ele pode rever esse plano de normalização parcial. E a gente acha que é isso que vai acontecer. Com esses sinais de atividade melhores, essa preocupação em relação à inflação e à contaminação que já ocorre para o ano que vem através das expectativas, a gente acredita que o Banco Central deve subir a taxa de juros para 6,5%. Mesmo que ele não largue essa normalização na próxima reunião, a gente acha que os dados irão falar e vão mostrar esses riscos para ele. Portanto, o nosso cenário segue de juros a 6,5% este ano e 6,5% no ano que vem. Este é o nosso cenário macroeconômico do mês de maio. Agora eu passo a palavra para o nosso gestor do Fundo Macro, o Damon Carvalho, falar a respeito dos fundos ao longo do último mês. Olá a todos, eu sou o Damon Carvalho, gestor e responsável pelos fundos macro da Claritas. Obrigado, Marcela. Nós vamos fazer um call hoje falando sobre o Claritas Hedge, a família Claritas Hedge, a família Claritas Total Return, a família do Institucional, a família do Claritas Advisory e a família do Claritas Inflação. No mês de maio, bem como na performance relativa até agora no ano, os nossos cenários daqui para frente e as nossas principais posições e contribuições ao longo dos últimos meses. Bom, o cenário que a Marcela Rocha desenhou foi um cenário bastante otimista no mês passado. A gente teve um cenário bastante propício para a tomada de risco, com a manutenção do call de crescimento global sendo reforçado com o avanço da vacinação e com a manutenção, a grosso modo, em grande parte dos principais blocos comerciais, dos estímulos vindo principalmente do lado do estímulo fiscal, principalmente na economia americana. Então, o call de atividade global ele continua bastante sustentado, o que favorece a tomada de risco. Apesar da gente ver uma certa discussão sobre a normalização do tamanho do balanço, da expansão da balança, do balanço monetário por parte do Federal Reserve, do Banco Central Americano, a gente ainda acha que essa discussão ela pode ser tocada ao longo dos próximos meses. Consequentemente, a gente acha que esse ambiente de ampliação da base monetária e da manutenção de uma base monetária bastante ampliada, globalmente falando, continua prevalecendo. Dessa forma, a gente acredita que esse ambiente de tomada de risco, de manutenção de propensão a risco global e de alocação em ativos de risco globalmente falando, continua favorecendo os países emergentes e, consequentemente, o Brasil. E aí, trazendo um pouco para o cenário local, uma certa calmaria vindo por parte de Brasília, com números de atividade econômica, números fiscais melhores, fizeram com que, e principalmente número de atividade com revisão de PIB para cima, como a Marcela Rocha comentou, a gente vê que isso favoreceu a uma retirada do prêmio das curvas de juros, uma retirada dessa underperformance que o real teve em relação às outras moedas ao longo desses últimos meses,
favorecendo aí o real sendo uma das moedas que mais se valorizaram no mês passado, e também a nossa Bolsa de Valores, que acabou tendo uma performance bastante interessante no mês passado. Esse cenário, na nossa visão, continua prevalecendo ao longo do final desse segundo trimestre, principalmente em função da continuidade desses números de atividade bastante forte, os números de vacinação acelerando e uma maior parte da população sendo vacinada ainda ao longo dos próximos meses, e, consequentemente, esse ambiente de revisão, principalmente do lado da atividade doméstica, com essa surpresa que a gente teve no primeiro trimestre mais forte, e o segundo trimestre também sendo bastante favorecido, com o crescimento do PIB para o ano de 2021 hoje na ordem de 5 a 5,5%, faz o mercado continuar alocando o risco e tirando o prêmio da curva de juros de médio prazo, tirando o prêmio das inflações implícitas, aqui no Brasil, tirando o prêmio dessa underperformance, ou seja, valorizando o real um pouco mais, e também tendo uma boa performance de alguns setores da Bolsa Brasileira, agora mais no mercado doméstico de uma certa forma. E a volta do fluxo, obviamente, a volta do fluxo do investidor estrangeiro. Nosso portfólio está nessa direção. Hoje a gente continua com uma visão de alocação de portfólio global bastante otimista, comprado em bolsas no Brasil e no mundo, em todos os fundos comprados em S&P, e no caso do Claritas Hedge, da família Total Return, nós diversificamos o portfólio acreditando que vai ter um fechamento por conta de surpresas econômicas, por conta de momento de vacinação melhor e por conta de um momento econômico melhor. A gente diversificou um pouco o portfólio de bolsas globais, comprando um pouco de bolsa europeia, no caso do Claritas Total Return e do Claritas Hedge, que são os fundos de mais volatilidade e tem instrumentos para poder utilizar esses novos ativos. Então a gente diversificou um pouco o portfólio de bolsas globais, focando um pouco mais na zona do euro. Os demais fundos continuam comprados em bolsa americana como um todo. Bolsa brasileira também continuamos bastante comprados, aumentamos o risco ao longo dos últimos meses e continuamos a manter um risco bastante interessante na nossa bolsa brasileira, focado principalmente nos setores ligados à reabertura da economia brasileira aqui, posições de mobilidade, de malls, e também continuamos a ter uma posição bastante interessante em papéis ligados à atividade global, papéis de setor de mineração, setor de petróleo, setor de etanol. Continua sendo uma posição bastante interessante. E uma outra posição bastante interessante que a gente tem no Brasil é o ligado à logística e mobilidade doméstica. Então, a gente tem uma carteira bastante bem diversificada que funcionou muito bem ao longo do mês de maio. No book de juros, a gente continuou com uma visão de uma normalização das curvas internacionais da taxa de juros, então a gente continua tomado nas curvas de juros, principalmente americanas. Estamos estudando também na zona do euro fazer alguma posição, tomada nas curvas de juros na zona do euro. E aqui no Brasil, em virtude desse cenário que a Marcela comentou, da gente chegar a uma taxa de juros neutra no Brasil, ao redor de entre 6% e 6,5% esse ano, non-stop, ou seja, o Banco Central fazer alta de juros até esse patamar, entre 6 e 6,5%, a nossa taxa de juros neutra, em virtude de uma atividade mais forte, em virtude de uma inflação corrente mais apertada, em virtude também agora desse novo risco energético, que também joga pressão de custos na inflação de curto prazo, nos faz acreditar que a curva de juros de curto prazo ela continuará a ser sustentada por um patamar mais alto, mas a curva de médio prazo, com esse cenário mais benéfico, globalmente falando, e Brasil também falando, a gente acha que pode ter uma retirada de prêmio. Então a gente continua com apostas mais defensivas no curto prazo e mais otimistas no médio prazo, ou seja, de uma maneira um pouco mais otimistas, tanto na posição de juro real quanto na posição de juros nominal. E no book de moedas, continuamos a ter uma aposta mais pró-risco também, comprando um pouco mais vendido em dólar globalmente falando, quanto a países emergentes, como moeda, a gente está comprado em euros, estamos comprado em Canadá, Austrália, Nova Zelândia, temos posições também em book, estamos comprados em real, temos posições mais defensivas em alguns crosses de países emergentes como o México, temos algumas posições mais defensivas irradiando o nosso book como um todo em pound,
em libra esterlina e também temos alguma posição de hedge em yuan chinês. Esse book é um book que tem um beta mais positivo para a retomada de risco e para esse diferencial tanto de política econômica quanto de vacinação nos principais países e de surpresa de crescimento econômico. Então, o nosso book como um todo hoje é o book que estava no mês de maio, continuamos o book agora para os próximos meses, esse book mais focado em termos de surpresas econômicas positivas. No mês passado, a gente teve um resultado do book de juros neutro, porque a gente ganhou no book de juros local aqui no Brasil e tivemos tivemos uma perda de rentabilidade por conta da nossa posição tomada em juros americano. No nosso book de moedas, a gente teve um resultado positivo no book de dólar real, aqui nos books de moedas emergentes, a gente teve um book positivo, mas a gente teve um retorno negativo no book de moedas desenvolvidas contra o dólar americano. E o nosso grande contribuidor do mês foi a nossa posição otimista de bolsa, principalmente no book de stock picking, onde a gente teve ganhos bastante expressivos no setor de logística, no setor de malls e no setor de foods, de foods como um todo, e tiveram um retorno bastante interessante. E a gente teve uma detração de performance aí no book de bolsa, principalmente na parte de pulp and paper, ou seja, papel e celulose, e no setor de utilities. E também no nosso book direcional offshore, as nossas posições de compra de bolsa americana tiveram retorno ligeiramente estável. Mas o nosso mês passado foi um mês bastante interessante para retorno dos fundos. A família Hedge, o Hedge fechou a 250% do CDI, com 0,40 acima do CDI no mês passado, e agora perfaz no ano uma rentabilidade de mais ou menos 30 bases acima do CDI, ou seja, 130% do CDI, 132% do CDI livre de custos no FIC. A família institucional rendeu no mês de maio 164% do CDI e voltou a colar no CDI no ano. A família Total Return rendeu 1,11 no mês passado, 415 do CDI. Ele está com retorno de 1,30%, 1,25% acima do CDI no ano, com 220% do CDI acumulado até agora. Continua com uma performance bastante interessante no período de até 24 meses. O Claritas Advisory, o nosso fundo de previdência de baixa volatilidade, rendeu 0,49 no mês passado, 182 do CDI, voltando a colar no do CDI no ano, com uma rentabilidade bastante interessante e consistente no 24 meses, com 140% do CDI, mais de 300 bases de alfa gerado no longo prazo. E o nosso Claritas Inflação rendeu 1,42 contra 1,24 do benchmark, ou seja, aí com uma performance de 0,17 acima do benchmark, colando no benchmark do ano também, e mantendo uma performance bastante satisfatória, com mais de 240 bases de alfa gerado no período de 24 meses. Então foi um mês bastante positivo para os fundos macro na Claritas, com uma contribuição em especial no fundo Claritas Total Return. Nós vamos conversar agora daqui a pouco com os outros dois gestores que me acompanham na gestão desse produto. E o Claritas Total Return ele teve uma performance bastante satisfatória nesse book direcional macro, com uma contribuição muito importante no book de bolsa, com 152 bases no mês de maio, no book direcional, nos mesmos setores de stock picking, sendo favorecido por logística, malls e foods, e retirando um pouco de prêmio na parte de utilities e de pulp and paper. Tivemos um retorno ligeiramente negativo no book de moedas com 10 bips negativo e tivemos um book de 20 bips negativo no book de juros, esse book direcional. E mais uma vez, novamente mostrando uma consistência de resultado, o book long and short fundamentalista tocado pelo Eduardo Moraes teve um retorno bastante interessante de mais 10 bases no mês passado, perfazendo aí quase 60 bases de alfa gerado no ano, e o fundo quantitativo, a parte quantitativa, o long and short quantitativo tocado pelo Gustavo Linares, teve uma performance mais uma vez bastante interessante, rendendo aí 8 bips a mais para o Total Return no mês passado, perfazendo 48 bases no ano até agora. Então, a contribuição aí tem sido mais ou menos 2/3 com essa boa performance do book macro no mês de maio. Tivemos mais ou menos 2/3 da performance do ano gerada pelo book macro, mais ou menos 20% sendo gerado pelo book long and short fundamentalista, mais ou menos 15% sendo gerado pelo book long and short estatístico, ou seja, aquilo que a gente se propõe, mais ou menos 2/3 do risco no book macro e os outros dois books long and short fundamentalista e estatístico contribuindo bastante para a performance do fundo, mostrando uma consistência de resultado e uma diversificação de um portfólio que a gente construiu ao longo do tempo.
É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu coloco a minha área macro, assim como a área macro, a área econômica, a área comercial à disposição de todos. E eu chamo agora o Eduardo Moraes aí para contribuir no book de equities da Claritas e o book long and short fundamentalista do Claritas, da família Total Return. Meu nome é Eduardo Moraes, sou gestor de renda variável da Claritas. Hoje a gente vai comentar a performance dos fundos em maio. Como o Damon comentou, a Marcelo já comentou, maio trouxe um cenário um pouco diferente, a continuidade do cenário global extremamente positivo, mas um cenário doméstico também mais positivo. Nesse contexto, a gente conseguiu capturar um pouco dessa performance positiva dos mercados, aumentamos também um pouco a exposição de risco dos fundos, tá? Eu vou dividir aqui a tela com vocês e vamos passar pela performance dos principais produtos nesse mês. Começando aqui pelo Claritas Long and Short, ele apresentou uma performance de 0,99, ou 369% CDI, acumulando no ano 2,48 ou 258% do CDI. Como mencionei, a gente agregou um pouco mais de risco, então estamos aqui na casa de 10,44 de exposição líquida, em termos de exposições setoriais, sem grandes modificações. Em termos de destaques, o principal destaque aqui veio da ação direcional, e dentro do book de ação direcional, vale mencionar o grupo Simpar, com a Vamos contribuindo 70 basis points, a Simpar com 30 basis points para o resultado no mês. Tá? Contribuições negativas aqui na Suzano. Ação long contra o índice, destaques positivos em Santos Brasil e Petrobras, assim como CEMIG-ON. CEMIG-ON a gente vinha, antes ela estava no par, um par entre CEMIG-ON e CEMIG-PN, nós optamos por transformá-la numa posição contra o índice. Tá? Destaques aqui em ação short contra o índice, resultado neutro no book, mas com destaque positivo. Shorts aqui em Engie, CESP e Viva, destaque negativo no short Ambev. Seguindo aqui para o Claritas Valor, o fundo apresentou uma performance de 6,83 no mês de maio, contra 5,92 do IBX. No ano, o fundo acumula uma performance de 11,2%. Tá? Contra 8,14 do IBX. Principais destaques, de novo aqui o grupo Simpar, através da Vamos, Simpar, mas Petrobras também uma contribuição bem relevante, Banco BTG, Lojas Render, nosso call aqui de reabertura, Banco Itaú, São Martinho, Intermédica, apenas Suzano apresentando uma contribuição negativa no mês de maio. Falando agora do Long Bias, o fundo apresentou uma performance aqui de 5,47% no mês de maio, contra o benchmark, que é o IPCA mais juros do MB, de 0,80%. No ano, ele apresenta uma performance de 9,13%, contra 4,59% do seu benchmark. Tá? Apenas comentando aqui o conceito do Long Bias, ele parte da carteira do Claritas Valor. Algumas operações aqui, uma exposição bruta em pares e ações shorts, e um book de proteção, estava aqui com 29% do fundo comprado em puts. Com relação à atribuição de resultado do Claritas Long Bias, a carteira comprada contribuiu aqui com 7,3%. Em maio, a carteira vendida, uma contribuição negativa de 38 basis points, e 0,21 positivo em pares, 0,39 em opções, tá? Para uma performance global aqui de 5,47. Passando agora para os principais temas de investimentos, aqui no tema de commodities, é importante mencionar, esse mês a gente teve uma valorização do câmbio,
tá? Mas mais do que contrabalançada pela performance positiva das principais commodities que a gente está exposto, tá? Vale mencionar o minério de ferro. Minério de ferro subiu novamente. A média do primeiro trimestre foi $166 e o preço de fechamento do dia 31 de maio foi $198, mas foi um mês que você teve muita volatilidade no preço do minério. O preço do minério chegou a bater 225 e ao final do mês voltou para 180 ao longo do mês e 185 e ao longo do mês fechou em quase 200, tá? Mas de uma maneira geral, mantendo a trajetória de alta, já sobe 48% em relação ao preço que estava no quarto trimestre de 2020. Com relação ao petróleo, você teve, como a Marcela comentou, uma certa alta no preço do petróleo em dólares, mas como o câmbio apreciou um pouco, em reais você teve pouca volatilidade, tá? De forma que a Petrobras não fez nenhum reajuste nos derivados no mês de maio. Tá? Uma outra commodity que é importante mencionar é o açúcar. O clima seco está afetando a safra de forma negativa. A gente deve ter uma quebra de safra aqui da ordem de 7 a 10%, e isso, no final das contas, está se refletindo em preços. Tá? Então, os preços em reais do açúcar têm se mantido num patamar bem elevado, por volta de R$ 2.000 a tonelada. Vale comentar também aqui, nesse tema de investimento, a gente optou esse mês por reduzir um pouco esse tema. A gente vendeu a exposição que tínhamos em Gerdau, após uma excelente performance na carteira. Tá? Reduzimos essa exposição e alocamos esse capital em temas mais ligados ao setor doméstico. Em particular, aumentamos a posição em Redditor e Notre Dame Intermédica. Aqui, nesse tema aqui dos casos seculares de crescimento, eu acho que o principal destaque que a gente tem a mencionar em relação ao mês de maio, no mês de maio tivemos o Simpar Day, tá? É um evento onde a Simpar e suas subsidiárias mostraram cada um dos cases de investimento e as perspectivas, como eles veem aqui essas oportunidades acontecendo ao longo dos anos. Tá? Cada uma das empresas não chegou a ser um guide, mas deu uma visão do que eles imaginavam para a empresa em 2025. Vale mencionar a Vamos, que está com a previsão de multiplicar por 6 a sua frota até 2025. Parece um número muito, muito grande, mas quando a gente olha o que eles estão entregando já no primeiro trimestre, que cresceram 2,4 vezes em relação ao ano anterior, parece factível. A Júlio Simões, o braço de logística, através de crescimento orgânico e aquisições no mercado, muito em linha com o que ela já vem fazendo aí nos últimos 12, 24 meses, espera crescer sua receita por 3 vezes, tá? E a Movida também com um crescimento bem expressivo na sua frota. Vale mencionar o resultado da Simpar, uma receita líquida crescendo 11% ano contra ano, EBITDA crescendo 31%. Tá? Ainda podemos mencionar aqui a B3, com crescimento de EBITDA de 12,6%, foi divulgada em maio. Tá? Olhando agora para os casos de seculares, ainda no caso secular de crescimento, mas aqui nos novos hábitos de consumo, tá? Teria para mencionar mais a Movida, que também apresentou a expectativa de multiplicar a frota entre 2 e 3 vezes até 2025. Tá? Crescimento de vendas na Via Varejo na casa de 27% ano contra ano. Tá? E a Natura aqui com crescimento de receita na casa de 8%, e uma melhoria aqui no seu EBITDA.
Quando a gente está falando aqui dos temas de valor, vale mencionar aqui a CPFL. A CPFL já passou mês passado pelo reajuste tarifário da CPFL Paulista, uma das suas subsidiárias de distribuição. Agora, em junho, vai passar pelo reajuste da RGE, tá, que é a segunda maior subsidiária de distribuição, e vai capturar nesse processo de reajuste um IGPM na casa de 37%. Tá? Isso deve gerar um crescimento de EBITDA muito relevante no segundo semestre do ano. Um outro tema importante para falar aqui de CPFL é o Brasil está passando por um problema hídrico sério, onde a gente deve ter frustração na geração hídrica, com um custo muito relevante para as empresas que têm exposição à geração hídrica. Mas é importante mencionar que a CPFL tem 86% de proteção na sua a geração hídrica, o que significa que, mesmo com essa frustração de geração, ela tem uma parcela preponderante da sua produção garantida. Tá? Então, no final das contas, esse ambiente de captura do IGPM na distribuidora, um hedge na geração hídrica e uma geração eólica que está apresentando uma performance muito boa no ano, tendem a garantir um bom resultado para a empresa, mesmo nesse cenário adverso do setor. Por outro lado, aqui no caso da Sabesp, tivemos declarações do secretário de Estado aqui de São Paulo, de que tanto a proposta de privatização como a capitalização são temas que não deverão ser avaliados até o final de 2022. Tá? Só lembrando o case aqui, a Sabesp, a gente gosta dessa empresa, ela, enquanto estatal, ela está com valuation bem razoável, e a gente imagina que teríamos um upside muito grande no caso de uma privatização, haja visto o valor que a privatização da SEDAI, por exemplo, conseguiu capturar. Mas, aparentemente, esse trigger tende a estar no horizonte de mais longo prazo. Por fim, os temas de reabertura, Lojas Renner, JHSF e Exetec, vale mencionar o caso da Renner. Tá? A gente teve uma reunião recente com eles e as perspectivas de venda agora no Dia das Mães foram muito boas, um pouco corroborando a tese que a gente tem para a empresa de que você termina, muitos dos concorrentes não conseguiram estar com as lojas abertas e não conseguiram ter o sortimento correto. Isso faz com que as empresas mais fortes, que é o caso da Renner, consigam capturar um market share adicional e crescer de uma forma mais acelerada. Tá? É um pouco esse o feedback que a gente recebeu da Renner recentemente, muito em linha com a nossa tese de investimento aqui. É isso, gente, é isso que eu teria para dividir com vocês, e vou passar a palavra agora para o Gustavo Linari, o nosso gestor do Fundo Quantitativo. Muito obrigado. Eu sou Gustavo Linari, responsável pelo Fundo Quantitativo da Claritas, o Claritas Quant, e também pela estratégia quantitativa, que faz parte das estratégias que o Damon Carvalho mencionou. E eu vou falar um pouquinho como essas estratégias se comportaram em maio. Maio foi um mês positivo para as estratégias de valor, que foram a principal contribuidora para o resultado do fundo. Primeiramente, dizendo como o fundo foi. O fundo, em maio, apresentou uma alta de 0,82%, equivalente a 307% do CDI, e o que faz com que no ano a gente esteja subindo 5,42%, o que é equivalente a 564% do CDI. Então, nesse mês, a principal contribuição veio da estratégia de valor, que contribuiu com 0,80 para o fundo. Também tivemos uma contribuição positiva da estratégia de tendência. Essa estratégia, para maio, ela tinha se posicionado de uma forma
um pouco mais otimista, um pouco mais comprada em relação ao mercado, e nesse mês de maio, que a bolsa subiu mais de 6%, isso foi acertado, e então ela contribuiu aí com 15 bips para o resultado do fundo. As estratégias de momentum e liquidez subtraíram 10 bips cada uma, mas, mesmo assim, a estratégia de momentum ainda é a melhor estratégia do fundo no ano. No ano, essa estratégia de momentum contribui com 2,85% para o resultado do fundo. A segunda melhor é a estratégia de valor, que ganhou esse posto agora no mês de maio, contribuindo com 2,7%. Na ponta negativa, no ano, a pior estratégia é a estratégia de tendência, que ainda subtrai 0,37% do fundo, mesmo com essa alta que ela apresentou em maio. Agora, é interessante a gente comentar que na passagem de maio para junho, o fundo está apresentando uma grande aumento de exposição bruta, com a volatilidade um pouco mais benigna que a gente viu nos mercados em maio. O fundo, os modelos se propuseram a aumentar a exposição, e aí agora a gente vai para uma exposição bruta de 103,5%, e uma exposição direcional que também ficou mais comprada. O fundo está se posicionando de forma mais otimista em relação à bolsa do que ele estava nos últimos meses, então a gente está indo aí para uma exposição comprada de 26%. Comentando um pouquinho também de exposições a papéis, é interessante comentar que o fundo esse mês ele chegou a 140 papéis na carteira, então é uma carteira bem diversificada, e de forma que cada papel individualmente não deveria ter um impacto tão grande no resultado do fundo. A título de curiosidade, acho que vale a pena a gente comentar, no mês de maio, as principais contribuições de papéis que mais ajudaram no desempenho do fundo foram Positivo e Porto Belo, cada um deles contribuindo aí perto de 40 bips para o resultado do fundo. No caso, Positivo foi um papel que em maio teve uma alta de mais de 30%, e Porto Belo foi um papel que teve uma alta de mais de 16% em maio, por isso tiveram um bom impacto para o resultado do Claritas Quant. Na ponta negativa, os dois papéis que mais impactaram o resultado do fundo foram Lojas Marisa e Ambev, cada um deles subtraindo perto de 30 basis points do resultado do fundo. Também foram papéis que Lojas Marisa subiu mais de 44% em maio e Ambev subiu mais de 20% em maio. Mas é interessante a gente comentar isso para entender que é uma carteira bastante diversificada, mais de 140 papéis, como eu mencionei, e dessa forma a gente compõe o resultado, principalmente seguindo esses fatores que são a ideia principal da estratégia do Claritas Quant. Eu fico à disposição para qualquer dúvida que possam ter. Obrigado.